Muito bem, então vamos dar início aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo escolhido é o 14, honrar pai e mãe, e o tópico 1, piedade filial. Bom, nós estamos aqui diante daquilo que talvez seja o tema mais relevante, mais discutido na psicologia moderna, principalmente no século XX, a partir de Freud e o seu conceito de Édipo, e ainda no século XXI, se apresentando sob diversas formas de transtornos psíquicos e, pelo viés do Espiritismo, daquilo que nos coloca num papel alternado de pais e filhos, né? Seja nessa própria vida, seja em vidas passadas. E esse é um dos marcos mais importantes do Evangelho de Jesus. Na verdade, é um dos marcos mais importantes também da cultura judaica. Se a gente se lembra da Bíblia, no Antigo Testamento, a figura de Abraão representa o pai de toda a família judaica, de todos os descendentes, não só do lado judeu, como também dos semitas. Povos esses que, mesclados a outros povos, formaram, por exemplo, o grupamento que hoje a gente chama de árabes, né? e outras nacionalidades, outras etnias. Quem não se lembra da história dos filhos de Abraão, né? O primeiro filho foi Ismael, filho de uma escrava egípcia, porque Abraão era casado com Sara, já estavam avançando ambos na idade, sem que Sara engravidasse. E ela, preocupada com a descendência de Abraão, então ela pede que ele tenha um filho com a escrava. Naquela época eles tinham escravos egípcios. Só que assim que a escrava engravida, Sara também engravida na sequência. E aí começa o ciúme. Ali começaram os grandes dramas de família, né, da nossa convivência. Porque, na verdade, o primeiro drama de família mesmo foi Adão e Eva e depois Caim e Abel. Né? A Bíblia é repleta de dramas de família. Quem tem a oportunidade de estudar, ou de ouvir, de ler alguma coisa do Antigo Testamento, vai ver que isso se intercala a todo momento. Né? A questão das sucessões, a questão do poder de descendência, da autoridade do pai. Mas, de qualquer forma, na cultura judaica, a figura do pai, associada ao patriarca, né, era muito, muito, muito importante. O respeito que se tinha a essa ideia de pai, a mãe também, né, mas principalmente considerada pela idade, mas a mulher na sociedade judaica tinha um papel inferior em relação ao homem. O homem tinha um papel mais de destaque, a mulher sequer podia estudar, ela se ocupava de afazeres mais domésticos, tinha uma série de coisas que a gente já conhece, a gente já falou aqui também. Mas essa figura de pai e mãe, essa ascendência, ela é muito importante. E eu gosto muito de pensar que o Gênesis, embora seja uma alegoria, a figura de Adão e Eva, ele traz pelo menos as duas posições, né? O Gênesis poderia falar só de Adão, mas não, ele fala também de Eva. Mesmo colocando Eva ali numa condição de ser criada com a costela do Adão, mas tudo é alegoria, né? E quem escreve tinha uma visão mais machista, então a gente tem que levar em consideração do animismo, digamos assim, né? Da influência que o médium tinha naquela narrativa. Conforme a sua cultura, conforme o seu tempo, são escritos que têm alguns milhares de anos, então não dá para fazer conjugamento de hoje. Né? Muito bem, mas o fato de ter a figura masculina e feminina, né? O feminino e o masculino, não pelo gênero, mas pela constituição de ter a dupla representação e ao mesmo tempo pai e mãe, isso define para nós, até os dias de hoje,
também o papel da fonte criadora. Outro dia eu via uma tradução do Pai Nosso em aramaico, uma tradução mais confiável, porque tem muitas aí na internet que eu tenho dúvidas, mas nessa tradução me pareceu mais séria. A palavra Abba, né? Abba, pai, Abba, ela tem tanto o lado feminino quanto o masculino. Então, talvez a gente costuma muito chamar de Abba, pai, paizinho, né? Tem esse sentido também de diminutivo, chamar Abba. Jesus começa, Abba, pai, pai nosso, né? Tradução para nós, mas seria, a gente costuma dizer assim, paizinho. Mas nesses estudos, eles apontam que, na verdade, a correta tradução seria pai-mãe, né? Ou mãe-pai, né? Numa ideia do feminino, participando também da fonte criadora. Então, honrar pai e mãe não é pouca coisa, né? Quer dizer, a fonte criadora traz em si essas figuras do feminino e do masculino que se unem como forças, né, como comandos, para transformar e criar a terceira figura, que somos nós. Eu também gosto muito de pensar na matemática para entender a figura de pai e mãe, né? Porque os únicos números que são considerados necessários, fundamentais, digamos assim, para todo exercício matemático, principalmente a geometria, é o 0 e o 1. E no computador, quem mexe com computação sabe que combinação binária 0, 1. Com o código 01 se escreve tudo, se faz tudo num computador convencional, né? E mesmo num computador quântico, que é essa geração que está vindo, eles continuam trabalhando com 01. Eu não sabia, mas eu fui investigar. Só que aí você pode ter 010, ou 011, ou 0101. Quer dizer, na verdade você tem, ao invés de você ter só duas respostas, sim ou não, né? Você tem um sim, não, mais tendente para sim, sim, não, mais tendente para não, né? Você tem um ponto intermediário aí que gera uma complexidade. Então, é mais ou menos como se a gente pensasse no 0 e no 1 e tentasse entender quantos números existem entre o 0 e o 1, né? Se a gente pegar uma combinação de fração, né? Assim, pensa numa banana. Então, uma coisa é você ter a banana inteira e depois que você comeu a banana é o 0. Mas se você vai comendo a banana aos poucos, então antes você tinha um inteiro de uma banana, depois você comeu metade da banana, ficou metade, é 0,5 da banana, né? Você comer mais um pedacinho, vai ficar, sei lá, 0,3, 0,2, até o último pedacinho da banana que você comer, ainda tem. Então, essa ideia de fração de número nos dá um pouco da noção do intervalo que há na criação entre esse lado feminino e o lado masculino, né? E, quer dizer, não são forças isoladas, desconcatenadas, né? Elas são forças que interagem e que elas estão muito próximas entre elas, mas cada uma mantendo a sua identidade. Então, na espiritualidade, feminino e masculino permanecem como forças próprias, independentes. Não tem nada a ver com sexualidade aqui, hein? Nós já tivemos vários sexos, tá? Então, o sexo aqui é o de menos, né? Isso aqui é legal. A reencarnação é legal porque cada hora você vê de um jeito e você intercala esse papel de mãe e esse papel de pai. Só que, quando a gente trabalha a função paterna ou a função materna, aí muda um pouco de figura. O útero feminino, ele tem um papel de conexão do mundo espiritual com o mundo material. O útero feminino é um portal. E toda mulher que é mãe é médium, né? Por quê? Porque para a mulher receber esse espírito que se materializa na terceira dimensão, ela tem que
permitir e ela tem que ter condições espirituais do que a gente chama de acoplamento. Então, antes da gravidez acontecer, o espírito se acopla à mãe, passa um tempo com a mãe, preparando o caminho da gestação. Isso não tem um tempo certo. Isso varia conforme o espírito, conforme a variação, a evolução desse espírito, conforme a condição da mãe, obviamente, e também da complexidade que aquela encarnação vai exigir. Mas a gente sabe, por exemplo, se não me falha a memória, um sobrinho peregrino do Ramatiz, que Jesus visitava Maria muito antes dela engravidar. Então, há uma necessidade de ir se acostumando com a vibração da mãe. E essa vibração da mãe é que permite a transmutação desse espírito. Então, ele deixa de ter a forma atual. Imagina o seguinte, imagina que na última encarnação, um espírito teve um papel masculino, né? Ele veio aqui numa condição de homem. E agora, na encarnação seguinte, ele vai ter uma configuração de mulher. Então, o que acontece? Antes da gestação, ele precisa que o perispírito dele deixe de exercer a forma masculina. Então, vai acontecendo uma transmutação do perispírito, na medida em que ele se relaciona com a mãe, né? E ele vai construindo afinidade com essa mãe, às vezes também com o pai, né? E aí prepara, então, o momento crucial da fecundação. É como se fosse um choque anímico, né? Há uma descarga energética brutal, e dali esse espírito, então, se reduz totalmente. Aquele perispírito que ele tem, ele toma uma fórmula mínima, concentrada, né? E dali ele fica acoplado àquele óvulo fecundado, né? Que vai aos poucos se dividindo, se modificando e aderindo, então, à nova forma que foi projetada para essa encarnação. Não sei se fiquei muito difícil aqui, mas é mais ou menos essa ideia, né? Bom, esse espírito que está chegando, a gente não sabe quem é, né? Então ele pode ser, em relação a essa mãe, ele pode ter sido um filho de uma outra encarnação, que retorna, mas ele pode ter sido o pai, o avô, né? A gente não sabe quem é essa figura. Então ele pode ter tido já uma relação de parentesco com essa mãe numa encarnação anterior. E que agora vai mudar o papel, vai inverter. Então ela retorna como mãe de alguém que um dia foi pai dela, avô, né? Teve uma ascendência qualquer. Isso é bom? Isso é ótimo. Porque permite que a gente se coloque na posição invertida. Mas imagine que essa encarnação passa, né? Esse filho cresce, ele tem outros filhos, essa mãe se torna avó. E aí, nessa condição de avó, outros espíritos retornam também com relações de parentesco. E aí podem ter sido, por exemplo, um ex-marido dela, né, que retorna como neto. Pode ter sido uma mãe dela, né? E assim por diante. Pode ter sido amigos. Aqui do lado bom, até agora só contei história boa, né? Agora pode ter os inimigos, os desafetos de outras encarnações. Às vezes também parentes, às vezes também ex-parentes, né? Então, esses desafetos é onde acontecem as maiores transformações. Porque quando a gente recebe no seio de família um parente que a gente já gostava como espírito, quando esse espírito chega para nós, é muito mais num papel de apoio, seja como filho, como mãe, como pai, mas o apoio mútuo, né? Assim, às vezes o exemplo espiritual, moral, né? De caridade,
de firmeza, de estudo, disciplina, num processo educativo, do que uma questão transformadora. Agora, quando vem um desafeto, um espírito que foi inimigo, que por algum tempo às vezes agiu como obsessor e vice-versa, a mãe pode ter sido obsessora, pode ter sido inimiga também, o pai também. Então, essa condição, ela realmente é maravilhosa de se ver na espiritualidade. Por quê? Quando o espírito convive naquele útero da mãe, o primeiro efeito é o esquecimento. Então ele deixa de se lembrar do que aconteceu em vidas passadas. E a mãe, por estar encarnada, ela também não lembra. E há sempre um preparo na espiritualidade dos guias, dos mentores espirituais daquela família, daquele núcleo, para fazer com que durante o sono, eles na maioria das vezes também não se lembrem. Para não atrair sentimentos de vingança, de revolta, de negatividade. Por isso que o esquecimento é uma bênção. E aí, mergulhados nesse esquecimento, vai surgindo uma afetividade natural. Né? Uma afetividade que a gente passa a olhar na natureza. Né? Você pega um bichinho qualquer, né? Você vê o carinho que as mães costumam ter, principalmente as mães, na natureza, os homens normalmente vão embora. Né? Mas tem algumas raças que cuidam, até o contrário. O cavalo marinho, por exemplo, ele é que faz a ovulação e fica ali, né? Cuidando. Pinguim também, coelho, enfim, tem raças que permanecem juntas. Né? Mas o laço materno, ele é uma coisa impressionante, como ele reproduz essa afinidade. Então, durante toda a primeira infância, que é o tempo de mais ligação da criança com a mãe, esse esquecimento ele vai permitir que se desenvolva o afeto. Aí você vai dizer assim, mas não são todas as mães e todos os filhos que têm essa afinidade. É verdade. Porque nós temos a intuição. Nós temos a antipatia natural, ou a simpatia natural. E às vezes, mesmo sem entender por quê, a mãe se sente ali na presença de um opositor. O bebê provavelmente não. O bebê vai sentir isso muito lá na frente, muitos anos depois, mais possivelmente na adolescência e no início da fase adulta. Mas a mãe, por ela já ser adulta, ela pode sentir. E isso explicaria, em grande parte, abandonos de crianças, abortos de última hora, depressão pós-parto. Não estou dizendo que todos os casos de depressão são assim, mas isso explica alguns casos de depressão pós-parto. Doenças que surgem na hora do parto, muitas vezes provocadas pela força negativa, como eclâmpsia. Né? Às vezes, o problema do fator de RH negativo, positivo, naquele parto, né, feito já pela genética espiritual, para que causasse ali um choque, né, um ajustamento, e assim por diante. E também pode acontecer algum trauma consciente ou inconsciente intrauterino. Né? Ou, às vezes, até um comportamento desequilibrado da mãe na sua alimentação ou no uso de alguns produtos tóxicos, né? Como a bebida, como o cigarro, como drogas em geral. Hábitos que são violentos, que causam efetivamente uma modificação naquele bebê que está ali em gestação. Então, essas causas, elas são muitas vezes emocionais, psíquicas, mas também têm efeitos espirituais, que despertam naquela genética. A gente falou outro dia aqui do campo morfogenético, né? Então, desperta ou ativa os genes que vão ser necessários como provas e expiações para essa família, tanto para o bebê quanto na mãe.
Bom, isso em relação à mãe, né? Em relação ao pai, então a mãe ela é esse portal que vem, que se abre, né, para receber. Isso tudo é programado, não tem nada de improviso aqui, hein? Antes da encarnação já está combinado, está tudo programado. A nossa vida encarnada começa às vezes com 100 anos de antecedência, né? Toda uma programação de gerações e gerações. Primeiro vai você, depois vou eu e assim por diante. Então às vezes você vê, né, espíritos um pouco mais evoluídos, mais espertos, às vezes programam isso com muitas e muitas gerações de antecedência, né? E o que está lá em cima no plano espiritual trabalha como espírito familiar, como um amparador, como, né, como um guia, às vezes, numa condição que possa auxiliar ali esse grupamento. Bom, em relação ao pai, a mesma coisa. O pai também preparado, combinado, né? Embora o pai não atue nesse papel de portal de transcendência de uma dimensão para outra, ele traz um papel fundamental de segurança, de organização familiar, de atributo, de afeto, né? De sustentação, de auxílio no cuidado e assim por diante. A psicanálise vê nesse pai uma figura que se associa à norma, à lei, né? Aquele que vai determinar as regras até morais que vão formar ali depois o que a gente chama de supereu, né? Que está dentro do conceito organizador de freios éticos nas nossas tomadas de decisão na vida. Então, quanto mais equilibrado o casal, né, pai e mãe, melhores as condições dessa criança se desenvolver. E algum desvio, algum transtorno vai acontecer, porque isso também é próprio da fase geracional, da nossa fase planetária que a gente encontra de expiações e provas. Então, dificilmente você vai ter um filho que nasce, uma filha que nasce em condições perfeitas. É natural que haja algum desequilíbrio, algum problema. Todos nós temos isso, todos nós, né? Então, pensando assim, Jesus, por exemplo, que foi o ser encarnado mais evoluído que já passou pela Terra, e que provavelmente passará encarnado aqui, né, porque ele tem a sua vida crística. Vamos pensar na gravidez de Maria, né? Será que ele teve trauma intrauterino? Uma menina com menos de 15 anos, solteira, engravida, numa sociedade machista, né? Conta para o noivo entra em choque. Como assim você está grávida, né? Desconfia, aí ele tem um sonho, vê um anjo, diz para ele, calma, não julga essa menina, está tudo certo, dando planejado, faz ele se lembrar do compromisso dele. Ele aceita. Maria passa a gravidez inteira com medo. O que vão falar de mim? O que vai acontecer? Né? Porque assim, gente, ela é um espírito grandioso, mas ela era humana. É claro que ela teve as suas preocupações, é claro que ela teve os seus medos e as suas dificuldades. José também. E José já tinha outros filhos. Então não era apenas José. O que os filhos de José falaram? Né? O que os pais de Maria, embora sendo Joaquim e Ana, que eram espíritos iluminados também, imagina um ambiente em casa. No mínimo rolou uma bronquinha, uma desconfiança, né? Aí, logo na infância, ainda na gravidez, baixa lá um decreto do governador que eles têm que viajar quase 100 quilômetros para uma cidadezinha fazer o recenseamento. É o nosso censo aqui. Em vez de vir uma pessoa na sua casa, você tinha que ir num lugar. Então eles têm que ir a Belém. Maria já no 9º mês da gravidez, provavelmente. Por mais que ela vá de jumentinho, vocês já pensaram em fazer uma viagem com 9 meses de jumento? Andar quase 100 quilômetros, né? Daqui a Petrópolis, daqui a quase Angra, né? Não é fácil, numa estrada esburacada, sol, né? Faz a viagem. Chega lá, por conta do censo, cidade lotada. Tinham poucas hospedarias. Eles não conseguem ficar em nenhum lugar.
Então, o que José faz? Improvisa uma caverna. É comum as pessoas também, eventualmente, dormirem ou morarem nas cavernas. As cavernas também abrigavam animais, né? Como se fossem celeiros ali, né? Algum tipo de depósito de alimentos, etc. Então, ele consegue um lugar como esses para eles dormirem. E numa dessas noites, então rompe lá a bolsa de Maria e nasce Jesus. Então não dá para a gente dizer que Jesus teve uma gravidez tranquila, né? Ele certamente passou também por dificuldades. O que fez a diferença no caso de Jesus? O equilíbrio dos pais. Então, as dificuldades aconteceram. Mas como os pais eram muito equilibrados, espíritos muito amorosos, muito evoluídos, eles entenderam todas essas adversidades como um fato natural da vida. E eles tinham uma tremenda confiança na providência divina. Eles tinham alguma mediunidade que dava uma tranquilidade? Tinham. Mas a gente não pode pensar aqui que o anjo Gabriel estava toda hora aparecendo ali para Maria e pensando: e aí, Maria, está precisando limpar a casa? Quer alguém que faça comida? Quer uma massagem nos pés? Está muito inchada? Né? Está precisando aí de alguma coisa? Não tinha isso, gente. Né? Então, assim, e a mediunidade, ela não necessariamente traz para a gente uma certeza. Né? Os espíritos não podem substituir o papel da nossa fé. Então, a mediunidade, ela traz uma esperança. Eu diria que se tem algo que os espíritos nos ajudam demais, é a esperança. Né? Mas a certeza não. Porque é parte da nossa prova viver nas incertezas da vida. Mas sempre, no momento necessário, veio o recurso. Né? Então, a gente sabe que, por exemplo, José não era tão pobre assim. Ele era um comerciante, ele era um carpinteiro bastante reconhecido, né? Tinha um valor. Então, ele tinha condição de empreender essas viagens de uma forma que, naquela época, era relativamente confortável. Né? Sem nenhum luxo, porque não faria sentido Jesus vir para cá de uma forma muito destacada. Seria contraditório no papel e também iria contra as previsões das Escrituras. Aí Jesus, recém-nascido, eles passam ali provavelmente algumas semanas, né, para ele se restabelecer, Maria se restabelecer, começar a mamar, ela se recuperar do parto. Vem a ameaça com a chegada dos reis magos de que aquele governador então determinara que fossem cortadas as cabeças de todos os bebês nascidos nessa época. Só para acalmar um pouco mais a tensão da história aqui. Né? Você já sabe o final, então não tem spoiler. Né? Mas é esse o momento. Então pense nesse bebê crescendo nessa diversidade. Porque o bebê sente a tensão. De que forma que ele sente? Pelo colo, o batimento cardíaco, pelo grau de adrenalina, ansiedade dos pais que seguram ele, mas principalmente pelo leite materno. Aumenta características de acidez, etc. Né? Então, se a mãe estiver engolindo muito fel, muito nervosa, né, beira de uma gastrite, isso passa para o leite e o bebê também fica. E às vezes a gente não entende assim, poxa, ele chora demais, né? Tem muita cólica. Mas isso tem a ver com a maneira como a mãe também, os pais, porque o pai colabora, atrapalha nisso, né? Como que esse ambiente doméstico está equalizado. Então a gente imagina que Maria tenha lidado muito bem com isso, porque Jesus de fato cresce com bastante equilíbrio. Bom, ele empreende uma viagem de mais uns 300 quilômetros, mais ou menos, até chegar no Egito. Fica lá durante uma boa parte da sua infância. Alguns livros falam em 3 anos, outros falam em 5, 6, ninguém sabe ao certo. E aí ele volta para Nazaré. Então, mais uma viagem longa. José tem que recomeçar, retomar os seus clientes, o seu trabalho, as suas coisas.
Maria volta ali para os seus afazeres, ela tem 2 enteados para cuidar. Então, essa primeira infância de Jesus, né, o papel dos pais diante das dificuldades da vida, das adversidades, das perseguições, é algo que poderia ter traumatizado muito aquela criança. Mas eles, possivelmente espíritos mais equilibrados, lidando melhor com isso, permitem que Jesus tenha também uma infância tranquila, apesar de todas essas dificuldades em volta dele. E, mais uma vez, o fator fé e esperança ajudaram muito nisso, né? E ali, Jesus então começa a entender a importância do honrar pai e mãe. Então, quando a gente tem um lar estruturado, falar de honrar pai e mãe é uma compreensão que vem sem palavras. Antes da criança verbalizar uma palavra, ela começa a desenvolver um respeito por essas figuras. Figuras que ela não consegue explicar, mas ela reconhece como aqueles que lhe deram a vida. Então, há uma responsabilidade nesse relacionamento de filho, filha para pais, né? de um respeito incondicional. Respeito esse que vai ser questionado depois ao longo da vida, na medida em que as palavras vão ganhando forma, na medida em que as palavras vão estruturando conceitos, que outras pessoas passam ensinamentos, passam exemplos, e ele vai, então, principalmente na adolescência, se questionar sobre isso e desencadear uma relação que pode permanecer nesse contexto de respeito, de amizade, de entrosamento, ou de ódio, de vingança, desentendimento. E aí a gente começa a perceber os grandes problemas das encarnações. Eu falei aqui de 2 situações, né? Uma em que a gente tinha um espírito, uma boa relação com a mãe, principalmente, antes da encarnação, e um espírito que tinha uma relação ruim. Mas, às vezes, a vida prega umas peças para a gente. Às vezes você tem um espírito que tem uma excelente relação pretérita com a mãe. A relação de amorosidade mesmo. Às vezes ela foi até uma mãe já de muitas e muitas encarnações. Só que esse espírito, ele está muito desequilibrado. Ele errou muito nas encarnações passadas e ele traz muita dívida com ele. Então essa mãe vem para a encarnação até num papel meio missionário, abnegado. Ela diz assim, caramba, se eu não encarnar, não vai ter jeito. Ele vai continuar fazendo besteira e é capaz de ele fazer alguma coisa pior. Então eu vou junto. Aquele vou junto assim, respira fundo, porque não vai ser fácil. Então veja, é um espírito em desequilíbrio, mas que tem uma grande afinidade com a mãe. E aí, como ele já está em desequilíbrio, passada principalmente a primeira infância, esse espírito vai desenvolvendo já algumas tendências que podem levá-lo novamente ao desequilíbrio. Porque, pela lei de afinidade, talvez no entorno dele, os vizinhos, os parentes, os colegas de escola, ele já comece a encontrar alguns dos seus inimigos das encarnações passadas. Algumas das suas ex-vítimas, né? Das vítimas que ele foi algoz em encarnações passadas e que agora querem se vingar dele. E aí a gente vê em cima dessa criança ações desequilibradas, às vezes violência, às vezes um bullying, às vezes até uma monstruosidade qualquer, né? Um abuso sexual, alguma coisa assim. Às vezes também a mãe, até por estar exausta, cansada, desequilibrada, acaba se unindo a um relacionamento que esse parceiro do relacionamento é um desafeto daquele espírito. E isso provoca, então, desencadeia ali um desastre familiar. E o espírito estando em desequilíbrio, quando ele começa a despertar, por volta dos
7 para 14 anos, principalmente, ele começa a produzir essa animosidade, projetar essa animosidade na figura do padrasto, ou às vezes na figura do pai, ou na figura de pessoas ali próximas, né? Namorados, o que for. Isso vai piorando, isso vai se tornando cada vez mais agressivo. E é muito difícil a gente prever o que pode acontecer. O que a gente sabe é que aquele preparo daquela gravidez, daquela gestação amorosa da mãe, vai deixar marcas profundas e verdadeiras naquele espírito. E que vão guiá-lo de alguma forma ao longo de toda a sua vida. E que o gesto continuado, abnegado da mãe, mesmo ela errando em algumas circunstâncias, também representam exemplos e energias profundas de laços com esses filhos. Há um outro ponto importante também, que a gente precisa dizer o seguinte: o processo de gestação, ele produz uma ligação eu diria assim, ela é biológica sutil, né? Assim, é um fio, um cordão que interliga a mãe aos seus filhos, que permite, dependendo da capacidade mediúnica, que a mãe tenha sentimentos, né? Intuições em relação aos filhos. Então, o filho está longe, ela, meu Deus, aconteceu alguma coisa com o meu filho. Ele não está bem, né? Ou coisa do tipo, ele vai me ligar agora, então toca o telefone, ou entra uma mensagem, né? E isso pode acontecer também em relação dos filhos em relação aos pais, né? Que tem principalmente a mãe. Mas o pai não tem essa ligação? O pai, ele tem, normalmente é bem mais sutil, mas dependendo do grau de amorosidade, de ligação pretérita desse pai com os filhos, isso pode ter se desenvolvido e também ser restaurado. Até porque a gente precisa lembrar que às vezes quem é mãe nessa encarnação, na outra foi pai, né? E vice-versa, tá? Quem é pai pode ter sido a mãe. E pode ter sido o filho. Então, esse cordão, ele não é formado apenas desta encarnação. Ele pode vir de encarnações outras, tá? Quanto mais longa é a ligação familiar, mais essa intuição, essa premonição, esse sentimento de união, ele é presente naquela relação de família. Bom, isso tudo para dizer o seguinte: falar de honrar pai e mãe não pode ser apenas uma regra, uma norma de um preceito moral. Não pode ser também uma regra, uma norma jurídica, né? No fundo, nós estamos falando de ligações que são kármicas, que são ligações de muitas outras existências. Ligações que ou vieram para um amparo, um processo educativo, disciplinador, esclarecedor, ou vieram para uma reparação. E qualquer uma dessas duas hipóteses, cuidar dos pais, respeitar os pais é fundamental. E vejo que Jesus se dirige especialmente aos filhos, né? Não que os pais não possam e não costumem desonrar os seus filhos. A gente vê isso na sociedade hoje de uma forma descancarada, né? Mas, em termos estatísticos, é mais comum os filhos abandonarem os pais. Os filhos se desligarem dos pais, né? E Jesus falava lá atrás, no Evangelho, não apenas para aqueles judeus. Jesus sabia que a sua mensagem perduraria alguns milênios. E ele fala principalmente para o nosso tempo, que é um tempo onde isso acontece muito, né? Onde a gente percebe que os laços familiares são muito frágeis, são oportunísticos. São, às vezes, ligados apenas pela dependência financeira de uma e de outra parte. No início, dos filhos, crianças, adolescentes, jovens adultos que dependem do pai para o sustento, né, dos pais. E, de outro lado, depois, esses mesmos pais, entrando na aposentadoria, na velhice, ou às vezes por vários desequilíbrios, infortúnios, ao longo da sua vida, passam a depender dos filhos, que os esquecem.
porque tem outros compromissos, tem agora as suas famílias para cuidar, ou não consideram que o que eles ganham, que o que eles recebem, seja suficiente para dividir e manter o padrão de vida, o conforto que eles acham que merecem, e tendo que ajudar, então, os seus pais. E quando fazem isso, muitas vezes fazem por migalhas. Então, isso é muito comum no nosso tempo. Há países que a gente conhece em que a pessoa, quando completa 17, 18 anos, ela simplesmente sai de casa e não volta mais. Quando volta, vem assim para uma festa, né, um dia de ação de graças, um dia de Natal, e pronto. E se fala no telefone, fala emburrado, né, fala com incômodo. Se puder, deposita os pais numa clínica. E justamente nesses países é onde mais a gente encontra doenças do tipo do Alzheimer, do Parkinson, da demência. São classes de doenças muito associadas a perdas intensas, ao desequilíbrio, ao dissociamento social. Então, a pessoa não consegue mais se achar no lugar da sociedade. Ela se perde. Ela perde as fronteiras da sua consciência, da sua utilidade. Então, ela entra em devaneios, né? E esses devaneios vão provocando doenças, desequilíbrios e assim por diante. Então a gente começa a entender a ligação desse desrespeito, honrar pai e mãe, com causas depois de doenças graves. Outras doenças muito associadas a esses respeitos por parte dos pais estão naqueles fenômenos de mágoa, de rancor profundo, que formam nódulos, que mexem com os linfomas, que produzem tumores, né, que causam fobias. Então, também, muitas vezes, há o sentimento da traição, do abandono, né, da ofensa, às vezes até ofensa física, da carência emocional, da carência de recursos, né? Tudo isso também desencadeia muitas e muitas doenças na população mais idosa, mais avançada. Que se a gente fizesse um diagnóstico psicoespiritual, facilmente verificaria que todos esses equilíbrios físicos estão ali, de alguma maneira, associados a esses eventos traumáticos. E os filhos não têm consciência, muitas vezes, disso. Não sabem do mal que estão causando nos seus pais pelo desamor. Só que eles também serão pais mais velhos, serão idosos algum dia, nessa ou em outra encarnação. E aquilo que a gente faz para o outro, antes de chegar no outro, acontece com a gente. Então, a sementinha da maldade, ela está impregnada no próprio perispírito. E ela vai desencadear doenças parecidas, que vão provocar também esses desequilíbrios, esses transtornos, essas dificuldades fisiológicas. Honrar pai e mãe é, antes de tudo, nesse contexto, um processo de saúde. Eu diria de saúde pública. As nações em que a gente percebe, ou nas famílias que a gente percebe, em que há mais respeito familiar, mais entrosamento, embora com dificuldades, etc., é onde a gente também encontra as doenças sempre num viés de um tratamento, digamos assim, mais fácil, pelo menos do ponto de vista espiritual. Eu não estou dizendo que o fato de a gente honrar pai e mãe, né, e os pais honrarem os seus filhos, isso não vai permitir que haja doenças em família. Cada um tem a sua história, não dá para ter uma estatística assim geral, né? O que eu estou dizendo é que, se aparece aqui, para um tratamento, uma pessoa que traz um tumor, né, um tumor maligno, mas a gente vê na trajetória dela uma relação de respeito familiar, esse tratamento é muito mais fácil.
Porque lá no perispírito isso vai estar muito sutil. Isso vai estar praticamente curado. Então, às vezes, a gente consegue até fazer a cura do corpo físico por conta disso, regenerando o perispírito rapidamente. Porque sempre quem tem que ser curado primeiro é o perispírito. Agora, se essa pessoa chega aqui com raiva, né, não é apenas o sentimento da dor, da tristeza, é aquilo transformado em um aspecto visceral, né? Então aquilo tem uma raiva, aquilo se manifesta nas palavras grosseiras, né? Naquilo que a gente guarda e vomita no dia que a gente não está bem, a gente joga na cara do outro, né? De tudo aquilo que a gente vê de negatividade do outro, a gente é incapaz de pensar em coisas positivas e saudáveis do outro. Então isto alimenta um fel, né? Uma coisa que parece um fogo que vai se alastrando, queimando o interior das células, fazendo com que ela se consuma. E por isso também as doenças autoimunes, que às vezes se manifestam sem que a medicina consiga dizer porquê e determinar uma cura, mas que é aquele espírito se autoconsumindo, se autodevorando, né? Pela impossibilidade, pela incapacidade dele de aceitar uma condição que o feriu, que o magoou, que o traumatizou profundamente, qualquer que tenha sido. E a gente sempre acha que o outro é que é o culpado, né? Então, a gente dá muito poder para o outro, né? O outro pode estragar a minha vida. Como assim o outro pode estragar a minha vida? Né? Somos nós que temos esse poder. Se a gente permite que o outro tenha acesso a essa energia transformadora negativa. Então, honrar pai e mãe e honrar filhos é uma tarefa de saúde pública. É uma tarefa que nos permite viver mais saudáveis e, se ficarmos doentes, nos curar de um modo mais rápido, mais eficaz. Então, se aquela dor tiver que vir, porque ela é necessária, karmicamente falando, pela lei de causa e efeito, o sofrimento pode ser amenizado. E às vezes até condições programadas graves, seriam essas sim karmas mais dolorosos, como um acidente programado ao longo da vida, né? Um filho que teria por volta de 20 e poucos anos, por exemplo, um acidente, fosse vítima de um assalto, pudesse ficar paralítico ou até desencarnar, né? Pudesse ter desenvolvido uma doença que provocasse nele uma cegueira, né? Ou alguma coisa assim. Pelo amor desenvolvido, o respeito e o cuidado com seus pais, isso pode ser amenizado. Então ele pode vir ainda a ter alguma coisa de uma forma muito mais leve. E o fato de ser mais leve também contribui para os próprios pais. Porque talvez coubesse a esses pais ter que cuidar daquele jovem ali paralítico, acamado, precisando o tempo inteiro de atenção, de remédios, etc. Só que se o karma é superado pelo amor, pelo afeto mútuo, pelo perdão, então isso ajuda tanto quem deixou de sofrer o acidente, ou a doença, o trauma, quanto quem teria que cuidar dele. Então vejam o poder que tem esse mandamento de honrar pai e mãe e dos pais honrarem os seus filhos. E aí vocês poderiam me perguntar, mas isso não tem um tempo determinado? Isso é mesmo a encarnação toda? Depende da situação do diagnóstico individual de cada espírito. Infelizmente, algumas situações são por toda a sua existência na Terra. Mas outras têm um tempo mais curto. E a gente pode pensar aqui o seguinte: hoje nós vivemos na época das síndromes, as síndromes estranhas, as síndromes com nomes às vezes até que a própria ciência, a medicina não consegue denominar e
E às vezes isso é tão complexo que eles já começam a juntar em grandes espectros, como está acontecendo com o autismo, né? Que hoje está muito perto do Asperger, por exemplo, e, no entanto, são condições completamente diferentes. Isso faz com que a gente pense o seguinte: parte dessas síndromes, elas têm na programação genética uma vida curta. E a gente sabe disso. Tem algumas crianças que, dependendo da síndrome, ela não passa da primeira infância. Às vezes chega no início da adolescência e o corpo não consegue se desenvolver, não consegue se manter, não consegue, às vezes comprime os ossos, comprime os órgãos internos, o coração não dá conta, é um coração mais fraco, né? Então, dependendo da síndrome, você pode já ter programado na genética um tempo mais curto. Mas quando a gente se depara com o amor mútuo nessa família, aquilo que muitas vezes era para ter um tempo pequeno de provas se estende. Então, a criança que ia morrer jovem, cedo, ela chega à fase adulta e às vezes até quase à fase idosa. Num convívio maravilhoso, né, super equilibrado com os pais, mesmo diante de uma deficiência, mesmo diante de uma dificuldade, mesmo tendo que conviver com algum transtorno. E isso faz, às vezes, até que os pais que iriam eles ficar doentes não tenham que passar por provas de doença para que eles possam continuar cuidando dos filhos que eles tanto amam. Olha que bonito. Né? Imagina a encarnação seguinte, que na contabilidade da existência, se a gente pensar só no dia a dia dessa vida aqui, é pouco. Né? Nós temos que pensar nas vidas seguintes. Porque se a gente se livra dessa condição, caramba, a encarnação seguinte vai ser uma beleza. Né? Saudável, equilibrada, de ótimo convívio, preocupado com amar e se instruir para evoluir para outras dimensões. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, essas relações elas são muito importantes também para esses fenômenos. Pode acontecer o contrário? Pode. Então, os pais que vêm com o encargo de cuidar dessas crianças com essas dificuldades se desequilibram, né? Não conseguem reproduzir a amorosidade e o cuidado que necessitavam. Esse espírito começa a desequilibrar mais ainda, porque ele não tem espelhos, eles não têm parâmetros, exemplos, cuidados necessários. Então é encurtada a encarnação. Às vezes, tanto dos filhos quanto dos pais. Porque nada na espiritualidade é determinístico. Né? Não tem essa coisa de vou adivinhar a data que você vai morrer. Né? Não existe isso. Você tem várias datas programadas, vários eventos, várias circunstâncias, a depender das possibilidades das escolhas que você faz ao longo da sua vida. Então você pode ter uma estimativa de uma programação até pelo exercício vital, porque a gente traz energia vital para viver tantos anos. Quando o espírito tem renovada a sua existência na Terra, prorrogada, a espiritualidade tem que intervir no DNA, tem que ir lá botar energia vital, fazer uma cirurgia espiritual para que o espírito aguente, sustente isso. Para que de fato ele possa suportar isso. A gente tem um exemplo aqui na Casa Paula, Dona Paulinha. Dona Paulinha, quando ela chegou perto dos 80 anos, ela começou a falar que ela ia desencarnar. Só que aconteceram vários incidentes, principalmente alguns de família, outros com a casa, que fizeram que ela tivesse que permanecer encarnada, tanto para ajudar na transição da Casa Paula, quanto para organizar esses eventos familiares aí. E aí ela sofreu algumas cirurgias espirituais, que eu presenciei e outras pessoas também, com marcas na pele, perfurações que aconteceram na pele dela, provavelmente limpando obstruções sanguíneas, né, de vasos, etc., e fortalecendo. Assim, a gente via, ela estava mal em determinadas circunstâncias, de repente, na semana seguinte, ela estava com uma energia que ninguém acreditava. Isso foi acontecendo em várias situações. Chico Xavier tem esses depoimentos também, né? À medida que ele ia se comprometendo em escrever novos livros, etc., ele também foi renovando a encarnação dele. Ele tinha uma primeira programação de 30 para livros, passou para 100 e assim por diante. Né? No final, ele escreveu mais de 500 livros. Então, a espiritualidade ela leva isso muito a sério, mas tem a ver com essa amorosidade. Né? Tem a ver com a dedicação que a gente traz para esse ambiente familiar. E, por fim,
eu queria falar sobre os laços de família daqueles que não têm ligações sanguíneas. Porque quando a gente pensa no mandamento honrar pai e mãe, a gente naturalmente associa a ideia de pais genéticos, né? Como provedores genéticos. Mas para a espiritualidade, isso pouco importa, sinceramente. Isso importa muito na configuração que o espírito que está chegando precisa colocar. Mas vai assim, bom, mas você acabou de falar que é importante que o espírito acoplar na mãe, viver ali. Sim, mas ele pode acoplar numa mãe provisória, né? Naquela mãe que topou aceitar e fazer esse processo de encarnação, porque a outra não podia, por outras circunstâncias qualquer, ou o pai, e aí ele vai ser beneficiado por uma adoção em família, uma adoção, né, judicial, aí de qualquer nível, fora das relações de parentesco. Mas vejam só, a ligação desses seres, né, pai e mãe, com esses filhos que são adotados, ou são desenvolvidos hoje por meio de técnicas de laboratório, né, inseminação artificial e etc., as ligações espirituais já estão pré-estabelecidas. Mesmo que os pais não conheçam essa criança e ela vá ser adotada até já grandinha, vamos dizer 5 anos, 10 anos, o que for, as ligações estão estabelecidas desde o início, desde antes da encarnação. As ligações, inclusive, tem esses cordões que eu falei. Então vai ser muito comum, às vezes, que a pessoa que está preparando, né, buscando uma inseminação artificial, ou que ela está buscando uma adoção, que ela tenha sonhos, que ela tenha sensações, intuições a respeito dessa criança. É possível até que ela saiba o sexo, é possível até que ela saiba o nome, é possível que ela veja o rosto, né, dessa criança. E isso é tão forte que eu estou me lembrando aqui que acontece também com animais, tá? A gente também pode ter isso em relação aos animais, quando as ligações afetivas são muito intensas. Então, o honrar pai e mãe, obviamente, que ele extrapola as relações genéticas. E ele extrapola também as relações sexuais. Porque hoje que a gente tem uma mudança social importante, né, daquilo que sai do eixo homem-mulher e passa a aceitar outras combinações, né? Então, os laços de família se adaptam a essas combinações de fato, quaisquer que sejam elas. Respeitando, sim, a ligação genética, porque a gente não pode desconsiderar que o efeito de possibilitar com que um espírito na 4ª dimensão venha para a 3ª dimensão, então essa transmutação que acontece, esse portal uterino, ele tem vital importância, sem dúvida nenhuma. Assim como tem também aquele momento todo da gestação e aquele momento todo inicial da gravidez, né? Ou até mesmo da interferência laboratorial da inseminação artificial. Tudo isso tem importância e ninguém está ali por acaso. Nem o médico, nem o laboratório, nem aquela mãe parideira, né? Ninguém está ali por acaso, nem o homem que talvez nem soubesse que a mulher engravidou e foi embora pela vida e nunca mais apareceu. Todos têm uma ligação espiritual importante. Todos têm um papel ali espiritual a ser desempenhado, que estarão sujeitos à avaliação desse mandamento de honrar pai e mãe e honrar filhos, porque é importante a gente se lembrar disso, né? Não é só honrar pai e mãe, é honrar os filhos também. E filhos a gente pode falar de avós, pode falar de netos, estende aí todo mundo que tiver em família, né? O conceito é familiar. Então, nessas ligações que a gente tem, que deixam de ser exclusivamente genéticas, a programação espiritual atua, muitas vezes, com mais responsabilidade ainda e mais oportunidade desse amor mostrar-se espontâneo e verdadeiro. Porque não vai haver ali um impulso natural que o nascimento e a gestação provocam, por exemplo, na mulher, ou da amamentação. No físico, mas no espiritual vai acontecer. E às vezes a gente percebe isso em relações de parentesco paralelas,
Quando tios, por exemplo, suprem o papel educativo e de cuidado, de amor, que os pais deveriam ter e não têm. Ou padrinhos, né? Pessoas próximas, babás. Gente, quantas vezes, no fundo, a verdadeira mãe espiritual é a babá. E a mãe genética está ali emprestada para cumprir um papel que ela não consegue cumprir. Porque todas as prioridades dela mudam para o mundo real, e ela vai trabalhar, e ela tem outros filhos, e ela vai não sei o quê. Não estou criticando não, isso aqui, cada um. Pode ser o pai também, a mesma coisa assim, né? Então, assim, quantas vezes, a babá já veio assim, ela abnegada, dizer assim, tá bom, vai ser esse família, esse casal, não, eu vou, pode deixar que eu vou descer, eu vou viver ali, vou nascer escondidinha na favela lá, pobrezinha, mas eu vou dar um jeito de chegar perto deles, vou me sujeitar, morar naquele quartinho vagabundo, empoeirado, cheio de mofo, comendo o resto da comida que me deixo, né? Ou vencido. Ele sabe dessas coisas, existem, realmente, né? Passando frio, colchão duro, velho, travesseiro torto, todas essas coisas, banho frio, né? Acorda às 5 da manhã, dorme às 11h30 da noite. Vida doméstica é muito cruel. Então, quantas vezes essas pessoas que são os verdadeiros espíritos abnegados, que vêm em socorro daquele espírito que precisa ser resgatado. E por isso que o mandamento de honrar pai e mãe não pode se ater exclusivamente à relação de parentesco e à relação de filhos para pais. Não. Ele se estende a todo o núcleo familiar, todo o núcleo de convivência daqueles espíritos que chegam e que precisam ser educados. Eu estou incluindo aqui as babás, estou incluindo os tios, né, os avós, os irmãos e todo mundo que traz ali junto essa responsabilidade. Quanto maior a programação individual daquele espírito, quanto maior o seu sacrifício, as suas dificuldades, as suas provas, maiores também as abnegações necessárias, mas maior a consciência de abnegação desses espíritos. Por isso que a gente tem que pensar muito bem quando a vida nos oferece oportunidades de bem-estar, de prazer, de conquistas materiais, sob o preço de abandonar a família. Será que realmente vale a pena? Será que a hora extra vale a pena? Será que a viagem vale a pena? Será que aquela promoção vale a pena? Será que esse trabalho novo vale a pena? Porque isso tudo consome o tempo do amor. É um amor a menos, é um cuidado a menos, é um exemplo a menos. Entende? Para aquele espírito que chega. Se nós estivéssemos numa sociedade equilibrada, os pais deveriam poder passar mais tempo em casa. A mãe deveria poder, principalmente no início, no período de amamentação e no início da primeira infância, poder estar mais próximo do filho. Porque, infelizmente, é a mãe mesmo que tem que estar ali. Né? Não que o pai seja abjeto, desnecessário, mas essa ligação ainda tem esse contato materno, seja a mãe biológica ou não biológica. Enfim, espero que a gente tenha aqui parado para pensar um pouco na amplitude que esse mandamento nos traz em termos de responsabilidade. Né? E da importância do pai, como fez José, de trazer a estabilidade para esse núcleo familiar, de poder se colocar na condição de exemplo, de cuidado, de carinho, tanto da criança que chega quanto da própria mãe, a enfrentar esse início, né? E poder fazer com que ali haja o maior equilíbrio e paz possível. Confiança, lealdade, respeito, e assim por diante. E a gente assim passa de geração em geração preparando, porque muitas vezes nessa mesma família, o que a gente desenvolveu ali a princípio vai ser o que a gente irá receber em algumas encarnações seguintes dos nossos próprios descendentes. Na paz e na luz, graças a Deus.